Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. A indústria dos games é algo que vem crescendo a cada dia. Simplesmente todo santo dia sai um jogo novo aí pra gente estar jogando. E é claro que com isso sai muito jogo bom, mas também sai muito jogo ruim. Nesse vídeo eu resolvi filtrar tudo isso pra vocês e trazer os jogos que se destacam no meio de todo esse bolo de jogos sendo lançados, que são os famosos jogos 10/10, ou seja, eles entregam tudo de bom naquilo que eles se propõem. Então jogos para entrar nesse vídeo tem que ser referência naquilo que ele se propõe. Então se ele se propõe a ter bons gráficos, ele vai ser avaliado pelos gráficos. Se ele se propõe a ter uma boa história narrativa, ele vai ser avaliado nisso, e assim por diante, para caracterizar ele um jogo 10/10. Então é isso que a gente vai estar fazendo no vídeo de hoje, onde eu vou estar trazendo 10 jogos 10/10 aqui para vocês estarem jogando, que é garantia de jogo bom. Não tem como esses jogos serem ruins. É claro, você pode não gostar, mas aí é bem mais gosto pessoal seu, porque a maioria gosta. E para abrir essa lista, vamos começar com ele, Sekiro Shadows Die Twice, um dos melhores jogos do gênero Souls, que não é Souls, porque assim, eu sei que tem muita gente que fala que esse jogo aqui não é um Souls-like, assim como os outros jogos da From Software, mas eu considero ele um Souls-like sim, porque para mim, Souls-like é jogo difícil com boss, e esse aqui tem isso, então para mim é um Souls-like. Pode parecer muita baboseira que eu falei agora, mas é o que caracteriza um Souls-like na minha opinião, um jogo bem difícil, com uma dificuldade elevada, que tem vários chefes, e é um jogo no geral desafiador. Então na minha opinião esse jogo aqui é um jogo 10/10, ele entrega bons gráficos para época que ele foi lançado, ele entrega uma gameplay muito boa e satisfatória, e diferente dos Souls que tem como principal foco na gameplay a esquiva, aqui no Sekiro não, o principal foco é no parry, então dá uma dinâmica de gameplay bastante diferente e inovadora para os jogos da From Software, então isso foi muito bem-vindo e muito legal. Futuramente creio que até serviu de inspiração para o Lies of P, que é um Souls bem mais focado no parry também. Mas falando de Sekiro, com certeza ele chegou sendo um jogaço, inclusive foi o primeiro jogo da From a ganhar um GOTY, então isso é algo que não pode ser ignorado também para esse jogo. Então graficamente falando ele é bom, a gameplay dele é boa, e a história fica nas entrelinhas, como todo jogo da From Software, e é algo que eu gosto bastante, a história não está escrachada na sua cara, você tem que realmente explorar e ler os arquivos do jogo para você entender o que se passa naquele universo, e isso é uma mecânica bem legal e diferente de contar histórias, então por isso eu acho que a história dele também é muito boa, e no geral é um jogo 10/10 por tudo que ele entrega. E o próximo da nossa lista é um jogo polêmico, mas é 10/10, você queira ou não. Estou falando de The Last of Us Parte 2, que na minha opinião é referência no mercado até hoje quando o assunto é jogabilidade. Simplesmente esse jogo tem uma das jogabilidades mais fantásticas e satisfatórias que eu já joguei num jogo. É realmente absurdo ver o que a Naughty Dog entregou nesse game. Trouxe gráficos absurdos também, as expressões faciais da Ellie nesse jogo são absurdas de realistas. Não só da Ellie, como da Abby e dos outros personagens também. Então esse jogo traz expressões faciais surrealistas, uma gameplay muito boa e satisfatória, e uma história que você goste ou não goste do desenrolar dela, é uma história bem desenvolvida e muito pesada para quem se envolver com essa história. E é claro, aí no final você decide se você vai amar esse jogo ou odiar ele. Acho que não tem meio termo, mas de fato é um jogo 10/10 por tudo que entrega. Então se você somar tudo, o conjunto da obra, dá um joguinho bem redondinho e muito acima da média, e por isso ele tem que estar nesse vídeo. Agora o próximo da nossa lista é chovendo molhado. Estou falando de Red Dead Redemption 2. Acho que toda lista que tem que falar de jogo bom, jogo 10/10, jogo realista, enfim, qualquer lista que fale de jogos bons tem que ter esse jogo, porque ele de fato é talvez o jogo supremo até o momento no mundo dos games. Porque ele basicamente entrega tudo, sim, ele entrega tudo. É difícil você realmente achar um defeito em Red Dead 2. Talvez você tenha um ponto achando que ele é um jogo meio lento, porém isso faz parte também da proposta do jogo, então não dá pra chamar isso de um defeito, e sim de algo que talvez você não goste. Mas de fato Red Dead 2 tem uma gameplay fantástica, extremamente realista, então se você gosta de jogos realistas, Red Dead 2 é pra você, porque vai ter momentos que você vai caçar, vai ter que ir lá arrancar a pele do bicho, e não é simplesmente igual ao Far Cry que você arranca a pele do bicho e enfia no bolso ali e a pele some.
Não, no Red Dead você vai arrancar a pele do bicho e vai ter que carregar ela no ombro, botar no seu cavalo e até o mercador vender essa pele. Então olha a mecânica realista que esse jogo tem. E não para só aí, né? Porque os gráficos também são simplesmente absurdos, toda a ambientação e o level design desse jogo. A história dispensa comentários, acho que é o maior brilho desse jogo, porque eu sei que esse é o Red Dead 2, porém é apenas esse jogo que a gente conhece, o Arthur Morgan, e um jogo só foi suficiente para tornar ele um dos melhores protagonistas da história dos videogames. Então isso já mostra o quão bom a história tem que ser para fazer esse feito, né? Tem franquias aí que tem 5, 6 jogos e não tem um protagonista tão marcante quanto é o Arthur, que precisou de apenas um jogo para isso. Então isso mostra o quão bom é a história de Red Dead 2. Então ele definitivamente é um jogo 10/10 e tem que ter seu espacinho sim aqui nessa lista. E o próximo da nossa lista é um remake fantástico, um dos melhores remakes do mundo dos jogos. Estou falando de Resident Evil 4 Remake, que na minha opinião se tornou o melhor remake já feito de um game até hoje, porque ele tinha uma responsabilidade gigantesca, que era fazer um remake de um dos jogos mais populares e um dos melhores jogos da história também, que é o Resident Evil 4 original lá do GameCube e do PlayStation 2. E não é que ele conseguiu realmente entregar isso e ainda fez até melhor, porque na minha opinião o remake ficou sim melhor que o original. Trouxe várias partes do original e ainda melhorou essas partes, aumentou tanto a parte do lago lá no remake, você tem muito mais opção de exploração, você tem novas áreas, novos cenários para estar explorando, a história ainda segue bem fiel ao original, porém desenvolveu muito melhor alguns outros personagens como a própria Ashley e o Luiz também, que tá bem maneiro nesse jogo. Então com certeza ele foi um acerto muito grande da Capcom, trouxe gráficos absurdos, a Re-Engine é uma engine fantástica que a Capcom tem, que traz gráficos muito bonitos e a gameplay dispensa comentários. Acho que de todos da lista aqui pode ser polêmico o que eu vou falar agora, mas a gameplay do Resident Evil 4 Remake é a mais satisfatória pra mim, porque é muito gostosinho de se jogar esse jogo. Eu não sei o que essa gameplay tem que torna ela tão viciante de você se jogar. Não só o 4 Remake, como também o 2 e o 3 Remake, que trazem essa gameplay muito gostosinha de se jogar que a Re-Engine implementou. Então, gráficos absurdos, gameplay muito gostosinha e a história muito boa, né? Conseguiu melhorar a história do Resident Evil 4 original, que era uma história bem clichêzona. Esse aqui, apesar de ainda ser clichê, consegue dar mais profundidade para os personagens e melhorar a história do jogo. Então é por isso que ele tinha que estar nessa lista, com certeza. É o remake de um dos jogos mais fantásticos da história e ainda assim ele conseguiu superar esse jogo. E chegando na metade da nossa lista, falamos de remake, vamos falar de um reboot ou um soft reboot, que é o God of War de 2018. E antes de continuar falando dele, um recadinho que eu devia ter dado até no começo do vídeo. Mas eu vou estar falando de jogos mais recentes, como vocês já devem ter percebido, né? Então essa lista tem um foco especial em jogos lançados da geração do PS4 e do Xbox One pra frente, tá? Antes que alguém venha comentar que tá faltando jogos do PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360. Então o grande foco dessa lista é PS4 e One pra frente, tá? Então recadinho dado aí, bora prosseguir aqui com o nosso querido God of War, que tinha uma missão absurdamente difícil, que era dar uma revitalizada na franquia, já que o God of War Ascension, que era o lançamento mais atual da franquia até então, tinha sido, entre aspas, um fracasso. Não que ele seja um jogo ruim, na verdade eu ainda achei ele um jogo muito bom e acima da média, porém ele demonstrou uma certa gastura na franquia God of War, que era sempre a mesma gameplay e ela precisava de alterações urgentes para continuar sendo o sucesso que ela é. E a Santa Mônica foi lá e fez, mudou muita coisa. Cara, eles simplesmente tiraram o Kratos da mitologia grega, passaram pra nórdica, mudaram a gameplay de hack and slash pra aquele estilo over the shoulder, que é a câmera acima do ombro, e funcionou muito bem. É absurdo como God of War de 2018 é um jogo perfeito, na minha opinião, conseguiu ser o melhor jogo da franquia God of War. Ele traz um Kratos mais maduro e ao mesmo tempo canastrão, se é o que eu posso dizer, ele tentando ser pai, criando laços afetivos com Atreus. Acho que o Kratos desse jogo é a medida perfeita do Kratos brucutu com o Kratos paizão. Então God of War 2018 acho que tem o ponto certo do Kratos. A história se desenrola em volta ali deles levar as cinzas da mulher dele ao topo da montanha, e isso é uma jornada muito boa que vai ter várias reviravoltas e, claro, momentos épicos com o nosso querido Kratos. Esse jogo entrega uma gameplay fantástica, né? Gráficos absurdos, a deformidade da neve nesse jogo é muito boa, muito realista até hoje.
Fiquei impressionado como os detalhes na neve, de você rolar com o Kratos, de você jogar seu machado na neve e a neve se mexer, isso é bem legal. Então o gameplay desse jogo é fantástico, a história é fantástica e os gráficos são fantásticos. O que caracteriza ele é, claro, um jogo 10/10, por isso ele tinha que ter esse espacinho aqui nessa lista. Esse tem um adendo especial que é o desafio que eles tinham de continuar uma franquia gigantesca, mas que estava desgastada. E ele fez isso com maestria. E o próximo da nossa lista, esse aqui é um jogo gigantesco que foi referência há muitos anos dentro do mercado de games. Tô falando do nosso querido The Witcher 3, que é um jogo simplesmente fantástico, dispensa comentários. Acho que 90% da fanbase de The Witcher foi construída através do The Witcher 3, porque o 1 e o 2, apesar de serem excelentes jogos, se você não jogou, jogue, mas creio que o 3 popularizou isso absurdamente. E para 2015 ele trouxe gráficos de cair o queixo, cara. Eu lembro que esse jogo era referência para tudo que é teste de PC bom. Todo benchmark era feito usando The Witcher 3 naquela parte de Novigrad, que era uma parte extremamente pesada. Então, assim, gráfico dispensa comentários, é 10/10. A história é simplesmente fantástica, eu sempre falo. Até as missões secundárias de The Witcher dão um pau em missões principais de outros jogos. Então isso mostra como a história desse jogo é muito bem feita e a gameplay também é extremamente satisfatória. Estilo RPG, aqui eu vejo umas pessoas reclamando do estilo de gameplay de The Witcher, mas eu joguei e não tenho o que reclamar, gostei muito do que eu joguei. Então, na minha opinião, The Witcher 3 se caracteriza assim como um jogo 10/10 e por isso tem que estar nessa lista. Fora que esse aqui ainda tem o fator mundo aberto que ele se propõe a ter e ele entrega, como eu disse no começo do vídeo, o que ele se propõe a fazer e ele entrega, óbvio que caracteriza ele como um jogo 10/10. Ele propõe a ser um mundo aberto absurdo e ele é um mundo aberto absurdo. Então por isso tinha que estar nessa lista. E o próximo é um jogo que eu acho fantástico, que eu acho que eu nunca citei ele aqui nas listas do canal. Tô falando de Uncharted 4, fechamento aí da franquia Uncharted, que é uma franquia que eu gostei demais, porém o 4 ele levou demais o sarrafo dessa franquia, na minha opinião. Eu sei que tem muita gente que prefere alguns outros jogos da trilogia clássica, mas pra mim não tem nem comparação. O 4 é muito superior a qualquer outro Uncharted. Pensar que ano que vem Uncharted 4 faz 10 anos e ele ainda tem gráficos que dá um pau em 90% dos jogos que é lançado hoje em dia. Já parou pra pensar como isso é algo surreal? Esse jogo realmente é atemporal. E também, é claro, continua a história dos protagonistas que são extremamente marcantes, como o nosso querido Nathan Drake e o Sully. E acho que esse jogo aqui, além de gráficos absurdos, a gameplay de Uncharted, que é simplesmente fantástica, tem sua história também que eu acho que é muito bem desenvolvida, uma história muito boa e um fechamento muito bonito pro Nathan Drake. Então acho que por tudo isso que ele entrega, ele merecia estar nessa lista como um dos jogos fantásticos. É, com certeza 10/10, não tem o que falar. Ele se propõe a ser um jogo de exploração, bem estilão Tomb Raider, e ele entrega tudo isso com maestria, então não tem por que ele não ser citado nesse vídeo. É perfeito, você deve jogar se você nunca jogou. E o próximo da nossa lista se tornou um xodózinho meu instantâneo. Eu terminei de jogar ele, ele se tornou um dos jogos preferidos pra mim. Acho que da geração atual é o meu jogo preferido. Tô falando do Alan Wake 2, que na minha opinião esse jogo se propõe a ser um negócio muito maluco, diferente, ele realmente é. Porque ele se propõe a ter uma história bem confusa e enigmática, mas ao mesmo tempo uma história muito boa. E ele consegue entregar tudo isso. Se propõe também a ter aquele esquema de dois protagonistas, então a gente vai controlar o Alan Wake e a Saga, que é a nova protagonista para essa franquia, e acho que isso funciona muito bem. Então você vai intercalando entre os dois para desenrolar a história, e eu acho que eles conseguiram fazer isso de forma muito bem feitinha, funcionou. Então falando de história, esse jogo entrega uma ótima história, e sim, é bem confusa, bem maluca ao estilo dos jogos da Remedy, mas ainda assim é uma história muito boa e muito profunda. Faz você querer realmente ler todo tipo de documentozinho que você for achando durante o jogo. E agora falando de gráficos, acho que esse aqui tem os melhores gráficos da geração até o momento, ao lado de Hellblade 2. Simplesmente trouxe gráficos absurdos, é simplesmente surreal algumas partes desse jogo, seja na floresta ali com a Saga, ou seja em Nova York com o nosso querido Alan Wake. Especialmente em Nova York, porque com um Ray Tracing ligado, fica simplesmente surreal essa parte de bonita. Parece que se você tirar um print em qualquer lugar, parece uma foto real. E é claro, até os detalhes no próprio personagem também são incríveis. Tem hora que você nem sabe se é cutscene ou se é jogo. E falando em cutscene e jogo, esse aqui também implementa aquele estilo maluco da Remedy de misturar live action com o jogo. Então vai ter cenas que vai ser os atores de verdade ali atuando, e isso é algo
jogo muito maluco e muito divertido também, que na minha opinião funciona muito bem. Então ele se diferencia de tudo. E é claro, é um jogo que se categoriza como um jogo de terror e ele realmente entrega momentos de muito cagaço. Então acho que tudo que ele promete, ele entrega. E eu não joguei Baldur's Gate 3, que acho que até caberia numa lista dessa. Eu preciso jogar ele pra ver. Quem sabe um dia quando eu jogar o Baldur's Gate 3 eu posso ter essa opinião 100% formada. Mas até o momento Alan Wake 2 é meu GOT de 2023. Foi um jogo fantástico, entregou gráficos absurdos, história absurda e uma jogabilidade muito boa que lembrou até os Resident Evil Remakes. Eu elogiei a gameplay de Resident Evil 4 Remake ainda há pouco, falando que é uma das melhores gameplays de jogos atuais. E a Alan Wake 2 lembra ela, então isso por si só já fala que a gameplay de Alan Wake 2 é muito boa. Tinha que ter esse vídeo, é um jogo 10/10. E o próximo da nossa lista, mais um jogo da nossa querida From Software. E mais um GOT dela, inclusive. Tô falando de Elden Ring. Sim, tinha que ter ele. Eu quase não pus ele porque eu já tinha posto o Sekiro, mas eu quis colocar ele porque ele é simplesmente absurdo. É um jogo muito bom e é um jogo que abriu as portas pro gênero Souls na minha vida. Sim, eu fiquei curioso com o hype absurdo que esse jogo acabou gerando aí na internet e eu tive que comprar ele para jogar e tirar minhas próprias conclusões. E simplesmente esse jogo me surpreendeu do início ao fim. E aqui, cara, talvez os gráficos dele sejam um ponto a se discutir, porque realmente não são os melhores gráficos do mundo. Porém, eu acho que isso é muito bem compensado na direção artística desse jogo, porque ele tem cenários muito bonitos. Então, acho que o fato dele ter cenários muito bonitos diminui um pouco o fato dos gráficos do jogo serem relativamente feios, se é que eu posso dizer. Você vai ter ali o castelo de Stormville ali com uma visão absurdamente bonita. Quando você descer para o rio Siofra, que é uma parte subterrânea, você vai ver o quão bonito é esse jogo, e até mesmo outras partes, como Leyndell, que é a capital ali do jogo e é uma das partes mais bonitas também. Então, com certeza, esse jogo é uma pintura de tão bonito que ele é na sua direção artística. Então, acho que ele peca um pouco nos gráficos, mas compensa em cenários absurdamente bonitos e bem feitos. E a gameplay, é claro, chovendo molhado, gameplay de Souls é extremamente satisfatório. E como eu disse, Sekiro é um jogo de parry, mas em Elden Ring não, é um jogo de esquiva mesmo, bem estilo Dark Souls. Então, a gameplay que ele se propõe a entregar é muito boa. Inclusive, acho surpreendente a hitbox desse jogo, porque realmente se você desviar milimetricamente de um golpe, esse golpe não vai te pegar. Então acho que a hitbox do Elden Ring é muito bem feita. Deixa as batalhas contra os chefes ainda mais emocionantes e incríveis e épicas. Elden Ring tinha que estar nesse vídeo. Se propõe a ser um Souls em mundo aberto e ele entrega isso muito bem. O mundo aberto dele também é algo que tem que ser citado nesse vídeo. Fez um mundo aberto simplesmente absurdo. Um dos melhores mundos abertos do mundo dos games. Então é claro, não tem por que ele não ser citado numa lista de jogos 10/10. Ele realmente merece essa citação. E para fechar nossa lista, talvez de forma um pouquinho polêmica, eu diria, ou será que não? Estou falando de Silent Hill 2 Remake. Sim, vou fechar com ele, que é um jogo que eu joguei recentemente e amei. Esse jogo aqui é a prova viva de que o marketing pode mudar tudo, porque a Konami estava soltando uns trailers bem estranhos desse jogo. Todo mundo achou que seria um jogo bem ruim, com uma gameplay bem ruim, mas na verdade era só a Konami sendo Konami mesmo e prejudicando seus próprios jogos. Porque Silent Hill 2 Remake foi fantástico, foi um jogo absurdo, um dos melhores do gênero de terror, sem nenhuma dúvida. Conseguiu trazer um remake muito bem feito do que, na minha opinião, era o melhor jogo da franquia até então, que é o Silent Hill 2. E o remake se tornou realmente a versão definitiva dele, porque traz uma Silent Hill com uma atmosfera absurda, o mesmo esquema ali do Resident Evil 4, expande ainda mais a história do jogo, os cenários para você explorar. Inclusive aqui a gente tem até novos finais adicionados, então mostra que esse jogo é muito bem feitinho. A Konami quis fazer um jogo bem feito, na verdade a Konami não, né? A Bloomer Team foi a desenvolvedora e a Konami foi só a publisher. Mas enfim, voltando para Silent Hill, trouxe gráficos também muito bonitos, direção artística muito bem feita, porque aqui, cara, se não tiver uma atmosfera boa, acho que esse jogo não funciona, porque Silent Hill é um jogo que tem que ter atmosfera, tem que ter aquela atmosfera pesada da cidade, e esse jogo consegue entregar tudo isso. Só isso já é argumento suficiente para cravar que ele é um jogo 10/10. Ele se propõe a ser um jogo de terror com uma atmosfera pesada, e ele entrega isso. E a gameplay, é claro, propositalmente meio travadona também, eles quiseram que fosse assim, para se assemelhar inclusive ao jogo clássico,
e eu acho que conseguiram deixar bem legal a gameplay. Não tão travado quanto o clássico, mas ainda assim a gameplay do clássico modernizada, se é que eu posso dizer. Ficou muito boa a gameplay e graficamente falando também ficou muito bom. E a história de Silent Hill, né, se você não conhece, prepara que é uma história muito depressiva. Então se prepara se você nunca jogou, porque é realmente uma história pesada. E acho que ele fecha a nossa lista em altíssimo nível, mais um jogo 10/10 que você deve jogar se você ainda não jogou. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado dessa lista de jogos 10/10, na minha humilde opinião. Se eu esqueci algum, certamente eu esqueci. No mais, se você gostou do vídeo, peço que você deixe seu like. Então, se você gosta de jogos, se inscreve no canal. No mais é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo. Falou e fui. Tchau, pessoal.